E hoje, no vídeo de leitura do mês, eu vou falar sobre 21 leituras que eu fiz nesses últimos meses de agosto e julho. E eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque são muitos livros, mas eu peço para vocês fiquem comigo, porque vai valer a pena. São leituras incríveis. E para começar, eu inaugurei o mês de julho lendo Sono, do Murakami. E esse é um autor que eu gosto muito, principalmente por usar o realismo fantástico. E ele usa de uma forma muito própria. Quando você está lendo um livro do Murakami, você sabe, pela narrativa que é do Murakami, são sempre muito alucinantes, mas traz sempre um olhar para a sociedade muito peculiar e verdadeiro, sincero. Você às vezes se identifica naquela loucura toda. E Sono não é diferente. Não, na verdade não é um livro, é uma novela. E nessa novela curtinha nós vamos ter uma personagem que não dorme. Sim, ela não dorme. Ela sofre de insônia e aí a realidade dela vai ficando muito confusa, muito louca. E não dá pra contar muito, porque senão vai estragar a surpresa. Mas é uma novela que eu gostei muito e poderia ter, assim, 500 páginas que eu também ia gostar, certeza. E depois Minha Vida Sem Banho, desse autor brasileiro, e foi uma descoberta. Eu realmente fui atrás desse livro pela capa e pelo título, não sabia nada sobre a história, e foi uma grata surpresa. Claro que não foi um livro que mudou minha vida, mas pela surpresa e por ser nacional, e por tratar de um assunto contemporâneo, eu gostei muito. Vai falar realmente de um homem que usa como um projeto de vida parar de tomar banho. Então essa coisa simplória e fedorenta acaba dando um rumo para a vida dele e abrindo um expoente totalmente diferente, e eu gostei muito. Também é um livro bem curtinho para se ler em uma sentada. Agora um livro da Kozak Naif chamado O Doente. Foi um livro que eu gostei bastante, principalmente pela peculiaridade de ser narrado como se fosse uma gravação, uma entrevista na verdade. E hora eu gostei, hora não. Às vezes eu não gostei do personagem principal, às vezes eu achei o discurso dele um pouco machista, um pouco atrasado, isso às vezes me incomodou. Mas também isso é bom, porque se incomoda é porque aquele personagem existe no mundo real, né? E, ou seja, ele está bem construído, isso é sem sombra de dúvidas um fato. Ele está bem construído e a gente conhece babacas como aquele, provavelmente. Mas a história é muito legal, vai falar sobre saúde mental, sobre arranjos familiares, e eu gostei bastante. E agora saindo do nacional e do contemporâneo, indo lá pro outro, lá, atravessando o mar e atravessando o tempo, eu li Macbeth, do Shakespeare, e é uma peça incrível. Eu tinha assistido o filme, a versão nova, e eu gostei muito, achei muito incrível. E a peça não é diferente, Shakespeare traz personagens extremamente bem construídos. Claro que tem, na minha concepção, tem muito floreio. Às vezes os diálogos em Macbeth são muito grandes, às vezes tem monólogos gigantes, e isso fica um pouco arrastado, e às vezes eu ficava um pouco perdido. Não foi uma leitura fácil, comparado Sonho de uma Noite de Verão, realmente é totalmente diferente a proposta de uma para outra. A Sonho de uma Noite de Verão é muito mais leve, e Macbeth é um pouco mais sóbrio, mais sombrio, mas tão incrível quanto. E agora voltando para uma leitura nacional maravilhosa, Uma Dumas, da Eliane Brum. Foi uma grata surpresa e eu já a considero como uma das melhores leituras de 2016. Sim, é uma novelinha, é um livro bem pequenininho, mas que vai falar dessa relação do grande outro, com o grande outro, uma relação de mãe e filha, e uma relação nada saudável, muito conturbada, mas muito sincera, muito bonita, sofrida. É um livro que te machuca, que dói. A leitura às vezes se torna quase que insuportável, porque a gente não está acreditando que aquilo está acontecendo, mas é muito sedutora. A escrita da Eliane Brum é muito boa. Eu vi algumas críticas falando que esse livro ele tinha certos exageros que eram típicos de escritores novos, e eu discordo totalmente. Existe exagero sim, mas quem sofre vê tudo em grandes proporções, na verdade. Quem está no olho do furacão vê tudo aumentado. Então é isso que eu senti no livro. Os exageros estão ali porque é na perspectiva de quem sofre, de quem está no meio do olho do furacão mesmo. Então eu gostei muito. E também encarei Hacking, uma alucinação, e eu gostei muito. Foi uma surpresa e realmente mas foi um livreto muito gostoso de ler e de descobrir aquela alucinação junto com o personagem. E depois vi uma história que também não é nada fácil, que é a História do Olho, esse conto erótico muito importante para a literatura mundial.
E assim, eu sempre falo isso, como livro erótico, zero. Muito vai contar uma história de perversão, uma história de coisas assim, esdrúxulas, escalafobéticas, sexuais. Mas como uma metáfora, essa metáfora do olho, que olho é esse? O olho que dá o prazer, o olho que enxerga tudo, o olho que é renegado. Isso é muito legal. Então eu acho que como uma metáfora, maravilhoso e necessário. Como erótico, nada. Depois encarei Coraline, do grande Neil Gaiman. Gente, sumiu o nome do homem, Neil Gaiman. E é um livro infantil, né, infanto-juvenil. E eu sou apaixonado pelo filme, essa animaçãozinha que eu acho incrível. O livro, achei que faltou. Achei muito roteirizado, achei que a obra animada supera, porque traz uma estética, traz uma personalidade que o livro às vezes não se aprofunda. Eu achei o livro um pouco raso. A história é incrível, é a mesma história, mas achei que falta alguma coisa. E esse faltar, o filme me surpreendeu. Então, decepcionou um pouquinho. E depois encarei um escritor que eu gosto muito, e não é novidade para ninguém, que é o Franz Kafka, com esse clássico chamado O Processo. Esse livro que faz parte do projeto Os 100 Melhores Romances do Século XX. E que livraço, né, gente? Não é um livro fácil, eu sempre falo isso, não é um livro fácil. Apesar do Kafka ter uma escrita muito fácil, isso me surpreendeu desde A Metamorfose, Carta ao Pai e alguns contos, esse livro não é fácil pela questão do realismo fantástico mesmo. O cara está sendo acusado por um crime que ele não sabe qual foi que ele cometeu, e as pessoas que estão envolvidas em processá-lo, né, em cumprir esse processo, também não sabem, porque o sistema vai falar sobre uma crítica ou uma falha do sistema, né, como algumas pessoas só estão realmente recriando o que foram obrigadas a fazer, né. E é maravilhoso, porque é extremamente atual. A gente vê isso hoje em qualquer julgamento, em qualquer processo, qualquer órgão público. A gente vê a falha, como aquela pessoa que está executando aquele papel, ela não tem o menor interesse do que está acontecendo, só está lá realmente cumprindo uma função, delegada realmente alguma coisa. Você não vê alma, você não vê envolvimento. Então é fascinante. E eu gosto muito desse lado mais sombrio do Kafka. Então a gente sente isso muito. E maravilhoso, gente, maravilhoso. Depois um livro nacional contemporâneo chamado O Fazedor de Velhos, que eu também considero uma das melhores leituras do ano. E aí eu fico pensando, foi pela escrita? Não. Foi pela história? Não. Esse livro me deixou assim tão impactado para considerar como a melhor leitura do ano, porque eu li ele assim com um sorriso de ponta a ponta. Então isso é um fator importante, né? A leitura tem que nos fazer bem. Esse livro me fez extremamente bem. É uma leitura leve, vai contar a história de um rapaz que a família sempre foi uma família de leitores, ele sempre foi exposto à literatura e ele sempre gostou muito de literatura, então é um livro sobre livro. Mas ele resolve fazer uma faculdade por fazer, ele tá na dúvida se é história mesmo que ele quer, e ele encontra esse senhor chamado, depois ele vai descobrir que o apelido dele é o Fazedor de Velhos, vai acabar sendo um mentor dele pra essa jornada de se descobrir profissionalmente, e não só profissionalmente, né? E é muito gostoso, também tem um romancezinho nessa história, mas um livro que fala sobre livro sempre me deixa assim, com um sorriso aqui, de orelha a orelha. E depois Holy Cow, desse astro do Arquivo X, e eu realmente só fui ler esse livro por causa que eu sou fã do Arquivo X, eu precisava conhecer essa faceta do agente Mulder, e eu me surpreendi bastante, é puro entretenimento, mas a mensagem é muito legal, contar uma história sobre uma vaca, sobre a perspectiva e sobre a narrativa de uma vaca, é muito legal. É tipo, ela não quer ser comida, ela não quer ser alimento, ela fica extremamente perplexa ao descobrir que esse é o final de todas as vacas e de muitos animais. Então essa jornada é muito gostosa. Eu, como vegetariano, eu me coloco nesse lugar empático, sabe, com a vaca. E mexe muito comigo, eu acho a mensagem muito legal. E eu gostei. Apesar de ser entretenimento, traz uma mensagem importante. Né? Não acabar com o consumo de carne, mas talvez reduzir, talvez mais humanizar essa história, ser mais natural e não só esse comércio. Enfim, esse é assunto para outro vídeo. E mais um clássico que também faz parte do projeto Os 100 Melhores Romances do Século XX, com Virginia Woolf, O Passeio ao Farol, ou então Ao Farol. E esse livro é muito legal. É um livro também difícil pra mim, foi difícil a leitura. No começo ele divide em 3 partes, em 3 tempos na história, vai contar essa saga familiar. E o que eu gostei muito
O começo pra mim é um pouco arrastado. O fluxo de consciência pra mim, às vezes, da Virginia é muito desafiador. Às vezes eu me perco mesmo no pensamento, mas isso não me impede de continuar a leitura. Tem livros que a gente se perde, a gente não entende e realmente empaca. Eu não empaco com a Virginia, mas eu sinto esse desafio, essa estranheza inicial. Na segunda parte vai contar já uma história muito legal sobre a casa, sobre o passar do tempo e como a casa vai se refletir na questão da guerra, né? Naquele contexto histórico. E a terceira parte é com o que aconteceu com aquela família depois de tanto tempo, depois do pós-guerra. E é um livro muito bonito, triste, vai trazer personagens femininas muito fortes. E é lindo, é tocante, e eu gostei muito de ter lido. E uma saga que eu estava devendo, que é o segundo livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, com o Restaurante no Fim do Universo. Foi um livro legal, foi um livro divertido, traz reflexões sobre a nossa realidade atual, não no futuro, mas sim agora. Mas é um livro também totalmente de entretenimento, assim. Eu achei esse engraçado, divertido, mas sei lá. Não sou extremamente apaixonado por essa saga ainda. Eu gostei do primeiro, do segundo gostei. Vamos ver o que me reserva. E comecei agosto da melhor maneira possível, lendo um calhamaço, lendo Stephen King, lendo It, a Coisa. E foi uma leitura muito especial, porque eu tinha participado do projeto de ler esse livro em conjunto com um querido amigo, Rafael. E a gente tinha o projeto de ler em 28 dias. Só que eu não aguentei, acabei lendo em 20 dias. Eu devorei It, foi uma leitura extremamente incrível. Incrível, épica. Eu sempre vejo Stephen King de uma forma... Como a minha leitura com o Stephen King é sempre, às vezes, arrastada, um pouco lenta, apesar de eu amar. Mas sempre acabo demorando. E com It, nossa, 1.100 páginas foi assim, ó, em 20 dias. E quando terminou, eu fiquei extremamente órfão da cidade, de Derry, daquelas crianças, daqueles personagens crescidos. E até da Coisa, até do Pennywise, eu tô sentindo saudade até hoje. E depois eu voltei a encontrar a Liane Brum com o livro Meus Desacontecimentos. A minha história, a minha vida entre as palavras, alguma coisa assim. Também é um livro muito curtinho, quase como uma novela. Vai contar, quase que autobiograficamente, o encontro da Liane Brum com a palavra, com a escrita, com a literatura e esse impacto que teve na vida dela. É uma história muito legal. Também gosto muito da escrita da Liane Brum, gosto de ler os livros dela, eu descobri isso, gosto, a língua que ela fala eu também falo. Mas esse livro depois de uma Dumas eu tava esperando algo muito extraordinário, e é um livro legal sobre memórias. Novamente encarei mais um clássico com Dostoiévski, Uma Criatura Dócil, também uma novela muito curtinha, mas gente, Dostoiévski é sempre implacável, né? Ele vai falar do humano, das dores humanas, do inconsciente, de uma maneira soberba. Ele transforma personagens extremamente cotidianos, às vezes extremamente sombrios, que assumem o seu lado sombrio, mas que nos cativam e a gente até se identifica com aquelas partes sombrias, sabe? Isso é pra poucos, isso é realmente uma coisa pra poucos. E é uma história muito legal, muito humana, mas triste, sempre triste. Mais um clássico, ao contrário de Dostoiévski, Voltaire me surpreendeu com o livro Cândido, ou então uma história sobre o otimista, alguma coisa assim. E é uma história que vai contar as desventuras de Cândido. Rapaz, o bicho sofre muito, mas ele sempre mantém um pensamento otimista sobre a vida. E eu também gostei da leitura, acho que traz essa questão filosófica e várias outras perspectivas sobre o otimismo, sobre o olhar do mundo, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Mas foi uma leitura assim, normal. Não acho que tenha sido extraordinário ou muito impactante. Gostei, mas não amei. E um livrinho da falecida Kozak Naif, No Mar, também uma novela muito curtinha, também um livrinho muito curtinho, mas com uma história extremamente forte, densa. Vai contar uma saga de um pai de família que resolve, ele conseguiu tirar 3 meses de férias, então ele vai viajar pelo Mar do Norte. E ele consegue convencer a mulher dele a levar a filhinha dele, de 7 anos, se eu não me engano, para essas jornadas. Uma viagem curta, acho que de 48 horas, algo assim. E vai narrar essa aventura dele com essa filha, mas o mar traz grandes mistérios e grandes aventuras. E é um livro que vai falar também sobre esse olhar
psicológico, sobre o sofrimento psíquico, sobre um homem que sofre e essa relação familiar, mas tudo isso dentro do mar. Eu amei esse livro, sério. Também acho que considero uma das melhores leituras do ano, porque eu não entendo nada sobre o universo náutico e eu consegui ler e imaginar naquele universo, dentro daquele barco. Fantástico, fantástico mesmo. Depois conheci mais uma grande autora, e eu adoro conhecer novos autores, vocês sabem disso, eu sempre falo isso, principalmente autores nacionais e contemporâneos, que foi a Adriana Lisboa, se eu não me engano, com Azul Corvo, e eu amei essa história, achei muito, a escrita dela é muito sedutora, muito tranquila, você flui, você embarca mesmo, e é uma história que vai contar uma jornada de uma menina de 11 anos que perde a mãe e parte para uma jornada para os Estados Unidos, em busca do pai biológico. E a gente vai conhecer daquela realidade, aquele choque de realidade e aquela vontade de se conhecer. E ela tem um comparsa nessa história, que é o Fernando. Não é o pai dela biológico, mas é o pai de registro. A mãe teve um romance com esse homem, mas acabaram separando. Ele continua no Colorado, então ele abriga essa jovem. E a relação dos dois é muito bonita, muito cativante. Eu gostei muito de conhecer esse livro e eu pretendo conhecer mais da autora. Depois encarei no mundo dos livros, esse livro que não é um romance, mas sim vai falar sobre realmente essa paixão pelos livros. E eu tava esperando, acho que muito desse livro, eu não sei o que aconteceu, muito, eu tava esperando muito desse livro. E eu gostei, tá? Preciso dizer que eu gostei, é bonito, é gostoso falar sobre literatura. E a escrita dele é maravilhosa, parece um bate-papo informal, isso é muito gostoso. Mas eu gostaria, sabe, me deu gosto. Acho que eu gostei, mas eu acho que me deu gostinho de quero mais. Eu acho que eu precisaria de mais autores que eu não conhecesse, descobrir mais coisas ali que os autores que ele fala, poucos eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. Então acho que eu queria descobrir novos autores, saber mais sobre aquelas histórias, enfim. Acho que eu gostei, acho que ele era o autor perfeito pra isso, pra gente realmente mergulhar, nem que tivesse 500 páginas, a gente ia ler fácil. E para finalizar, a arte de produzir efeitos sem causa. Acho que é isso. E maravilhoso. Eu ainda não acabei, eu estou bem no finalzinho, mas eu devo no próximo vídeo de leitura, se o final me decepcionar muito, que eu duvido, eu venho dizer se eu mudei de ideia, mas até agora eu estou apaixonado, eu achei a escrita incrível, também muito fluida, muito sincera, e vai contar uma história de um rapaz, de um homem, na verdade, de um pai de família, que se separa e vai se ver na casa do pai, no sofá do pai. E é muito gostoso, a escrita é muito humana, muito humanizada, só que o pai também divide o apartamento com uma jovem, a Bruna. É muito legal. Eu pretendo falar mais e eu até gravar um vídeo sobre esse livro. E foram, em 2 meses, 21 livros, 21 leituras incríveis que me impactaram, que eu vou levar para o resto da vida. E é muito gostoso. Algumas mais, outras menos, mas isso faz parte. E é isso. Não deixe de comentar aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você tem vontade de ler. Ou então se você tem mais alguma recomendação de algum autor de algum dos livros lidos. E também não deixe de contar algum livro que você leu nesses últimos meses que você gostou muito. Faça uma recomendação aqui embaixo. Se você não está inscrito, seja muito bem-vindo. Faça parte da família BookBox. E é isso, dá seu like, comente, compartilhe. E um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau. Hoje vamos falar sobre livros para ler e depois assistir o filme. Ou seja, filmes que são tão bons quanto os livros bons que fizeram bons filmes. Acho que é isso.